Uma das coisas que mais me perguntam quando eu falo do golpe de 64 é por que João Goulart não resistiu militarmente. O que havia concretamente naquele dia 31 de março é que as tropas do general Mourão Filho vinham de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Esse general Mourão Filho iniciou essa movimentação de tropas porque dias antes o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, havia autorizado essa movimentação. Então, concretamente, nós tínhamos naquele momento esses soldados vindos de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente João Goulart, no Palácio Laranjeiras, um dos palácios presidenciais. No dia seguinte, pela manhã, depois que essa notícia se espalhou, era o dia 1º de abril, chovia bastante, e na base aérea de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, o coronel Rui Moreira Lima, que era um coronel leal a João Goulart, ele resolveu fazer um reconhecimento das tropas de Mourão Filho. Pegou um avião, um Paris 1, e fez um sobrevoo, na verdade, 2 sobrevoos sobre as tropas de Mourão Filho, que já estava na região de Areal, um pouco depois de Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro. Os soldados ficaram apavorados, achando que iam ser metralhados pelo avião do coronel Rui Moreira Lima. Mas, na verdade, ele voltou para a base aérea de Santa Cruz, onde havia deixado 4 pilotos de prontidão ao lado de seus caças F-9. Esses 4 pilotos foram difíceis de encontrar porque no dia 1º os militares já estavam aderindo inteiramente aos golpistas e então seria possível que o coronel mandasse seus pilotos metralharem, impedirem a evolução das tropas de Mourão Filho. Entretanto, para fazer isso, ele precisava de uma ordem presidencial, uma ordem do Palácio Laranjeiras, que nós sabemos nunca veio. Daí a pergunta: por que João Goulart não resistiu, embora houvesse essa alternativa? É bem verdade que a chuva criava alguns problemas para a missão, mas mesmo assim ela poderia ter sido realizada. Evidentemente que uma das razões que explicam a não resistência de João Goulart diz respeito ao fato de que ele perdeu todo o apoio militar. De fato, ele havia mandado já no dia anterior 2 generais de sua estrita confiança, Oromar Osório e Cunha Melo, para combater as tropas do Mourão Filho. E o que aconteceu foi que os soldados, sob as ordens desses generais, aderiram aos golpistas e os generais nem voltaram para contar a história lá no Palácio Laranjeiras. Além disso, o comandante do exército em São Paulo, Amaury Cruel, um exército importantíssimo, e esse general, inclusive Cruel, era compadre de João Goulart, ele também aderiu aos golpistas. E isso foi um baque tremendo para João Goulart. Como se não bastasse, o general comandante do 1º Exército, Moraes Âncora, aqui no Rio de Janeiro, foi ao palácio e disse o seguinte para o presidente Goulart: presidente, é melhor o senhor deixar a cidade porque corre o risco de ser preso ou coisa pior. Então, definitivamente, não havia nenhum apoio militar para Goulart resistir ao golpe. Ele então dirige-se a Brasília. Vai para Brasília, não para resistir, mas porque lá estava sua mulher, seus filhos. Ele precisava também pegar alguns documentos pessoais. Lá em Brasília, curiosamente, o famoso antropólogo Darcy Ribeiro, que na época era chefe da Casa Civil, havia reunido no Teatro Nacional cerca de 1.000 trabalhadores que estavam esperando armas para resistir, para defender o governo Goulart. Nós sabemos que nada disso deu certo.
E lá em Brasília ele verificou que o comando militar do Planalto também não lhe seria fiel. Goulart ainda gravou um manifesto à nação que deveria ser divulgado pelos rádios, mas não conseguiu, porque as rádios já estavam sob controle dos golpistas. Esse manifesto, no entanto, nós temos o texto dele, é muito curioso, um documento muito interessante e pouco conhecido. Enfim, de lá ele foi para Porto Alegre, onde também foi recebido pelo Leonel Brizola e pelo general Ladário, que o incitaram a resistir, mas ele já estava decidido a não resistir. Aliás, o general Ladário lhe disse o seguinte: presidente, é possível resistir e ganharmos por um milagre. Convenhamos que isso não é uma expressão muito estimulante, não é? Dali, como nós sabemos, Goulart se internou no Rio Grande do Sul e acabou indo para o exílio no Uruguai. Por essa razão, por falta de apoio militar, ele não resistiu. Muito bem, essa é uma causa importante. Mas existe uma outra causa importante também para explicar por que Goulart não resistiu, e essa é pouco conhecida e pouco mencionada. Naquele dia 1º, ainda no Rio de Janeiro, Goulart recebeu a visita de um político muito importante, Santiago Dantas. Foi ao Palácio Laranjeiras, pediu para falar com ele e disse o seguinte: presidente, os Estados Unidos apoiam os golpistas. Ora, como ele poderia saber disso? Ele havia sido informado nesse sentido pelo Afonso Arinos de Melo Franco, outro importante político brasileiro na época, que também havia sido ministro das Relações Exteriores. Afonso Arinos, dias antes, havia sido nomeado para uma secretaria sem pasta lá no governo de Magalhães Pinto, o mesmo governador que autorizou a movimentação de tropas do Mourão. E essa nomeação, o Afonso Arinos confessa nos seus livros de memórias, foi feita para que ele obtivesse no exterior o reconhecimento do estado de beligerância. O que é isso? Se Goulart tivesse resistido, Magalhães Pinto se declararia em estado de beligerância e Afonso Arinos iria ao exterior pedir o reconhecimento da situação em prol, portanto, do golpe de 64. Isso não foi possível porque o golpe foi vitorioso rapidamente, mas naquele momento Afonso Arinos não sabia disso e, talvez incomodado com a situação, pediu para que Santiago Dantas avisasse o presidente Goulart. Portanto, nós temos aí também uma causa importante para entender por que Goulart não resistiu. Não apenas a falta de apoio militar, não apenas o temor de derramar sangue de soldados brasileiros, mas também, e não menos importante, o apoio dos Estados Unidos aos golpistas. Se Goulart tivesse resistido, ele talvez se transformasse num herói ou num mártir, porque corria o risco de ser morto ou pelo menos preso. Nós todos sabemos que a memória valoriza os mártires e os heróis. Portanto, a decisão de Goulart não contribuiu para a melhoria da sua imagem, da sua memória. Mas nós devemos reconhecer que a decisão dele foi prudente e realista. Até o próximo vídeo.